Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Pod Contas, o podcast da Escola Paulista de Contas Públicas, vinculada ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Eu sou o Patrick Rafael Comparoni, sou servidor da escola, estou com o meu amigo Leandro Dalolio, coordenador do Observatório do Futuro, e hoje nós temos o prazer de receber nossa colega aqui no TCESP, a Giovana Bevilacqua Frota, auditora de controle externo na 9ª Diretoria de Fiscalização. Formada em Engenharia Civil, a nossa convidada é também mestra em Gestão e Políticas Públicas pela Fundação Getúlio Vargas e vai falar conosco sobre o seu trabalho no mestrado, que inclusive recebeu menção honrosa entre a turma de servidores do TCESP. Esse trabalho tem como tema Entre o Silêncio e o Acesso, análise espacial da violência e da rede de enfrentamento à violência contra as mulheres na cidade de São Paulo. Giovana, seja muito bem-vinda e obrigado por participar do Pod Contas. Bom dia, pessoal. Queria agradecer o convite. É uma honra estar aqui com vocês hoje, participando do Pod Contas. Espero que essa entrevista seja bem produtiva aí pra gente, que a gente consiga ter uma boa conversa aqui juntos. Bacana. Bom, para a gente começar de uma maneira mais descontraída e aproveitando que você participa de corridas, de maratonas internacionais, gostaria que você falasse um pouquinho de onde surgiu esse seu interesse pela corrida e o que você sente que esse esporte te proporciona. É uma atividade que pode ser muito benéfica para a saúde e é bacana compartilhar a sua experiência com nossa audiência. Bom, o esporte esteve presente na minha vida desde muito nova. A minha família sempre me incentivou na prática esportiva. Já pratiquei futebol, natação, balé. Então, sempre tive alguma atividade aí ao longo da minha vida. E a corrida, curiosamente, foi uma coisa que entrou mais recentemente na minha vida. Eu comecei a correr no final de 2021, aí incentivada por uns amigos que corriam. E dali pra cá eu nunca mais parei. Eu acho que a corrida é um esporte legal, ela tem uma barreira de entrada meio chatinha para começar, até você conseguir correr uma distância sem sofrer tanto, né? Mas depois que você pega o gosto, você acaba se apaixonando. Eu comecei ali com 5 quilômetros, depois fui para as provinhas de 10 e hoje estou nas maratonas. Então é uma atividade que eu acho que alia tanto a qualidade de vida, né? Quando você pratica um esporte com constância e você acaba melhorando outras áreas da sua vida, como alimentação, como sono, porque tudo isso influencia na sua performance esportiva. Então, eu acho que isso influenciou minha vida de diversas formas. E eu acho que também o quanto você se dedica num esporte que ele é difícil, né? Você quer sempre ter uma performance melhor, ter tempos melhores. E quando você se dedica, faz os treinos e você vê que você melhora, você percebe que você consegue fazer isso em outras áreas da sua vida também. Se dedicar, se colocar um desafio, alguma coisa que você quer conquistar, ir lá e ir atrás desse sonho e conquistar, né? Então, eu acho que é bem relevante, bem importante para mim hoje essa prática esportiva. É muito bacana você compartilhar sobre a sua prática, Giovana. Espero que sirva de inspiração, né, para a nossa audiência. Para mim mesmo, que tenho dificuldades aí de passar dos 5 quilômetros e poder avançar um pouquinho mais. Agora, para a gente entrar de vez no assunto do nosso podcast, eu gostaria que você iniciasse contando um pouco a sua trajetória profissional e falasse da escolha pelo mestrado em Gestão e Políticas Públicas e especialmente do seu tema de estudo. Bom, eu sou engenheira civil de formação e atuei alguns anos na área, numa parte de consultoria, mexia com projetos de infraestrutura. Depois eu trabalhei na Sabesp por 3 anos, na parte de modelagem hidrológica. A gente analisava toda a parte de abastecimento de água do sistema Cantareiras, outros sistemas que abastecem aqui a região metropolitana de São Paulo. Então, tem um pouco de atuação nessa área de engenharia, né? E no final de 2021 eu entrei no Tribunal de Contas, em que a minha área de atuação foi um pouco ampliada, né? A gente começou a olhar não só a parte de engenharia, estou no NAEC também, mas também essa parte de contratos que influenciam diversas áreas de políticas públicas, né? E quando surgiu essa oportunidade do mestrado, eu já tinha interesse em fazer mestrado, independente do tribunal ter uma parceria ou não com alguma instituição. E o fato de ser uma parceria com uma instituição tão renomada como a FGV chamou minha atenção, porque eu acho que se a gente puder se especializar, a gente só vai melhorar nossa atuação e ser cada vez mais efetivo nessa fiscalização.
trazendo melhores resultados para a população. Então, eu acho que esse mestrado me ajudou muito, não só a entender que a gente precisa, sim, olhar, claro, a parte formal da política pública, se ela tem um atendimento à parte legal, então, e ter mais repertório, ter mais bagagem para analisar a efetividade de política pública para a população final. Então, acho que por tudo isso, eu entrei no mestrado e fiquei muito feliz, foi uma experiência que superou todas as minhas expectativas, e acho que melhorou a minha atuação profissional e me melhorou como pessoa também, porque eu tive contato ali com uma turma incrível que só me fez evoluir como pessoa e como profissional. E sobre o seu tema de estudo, por que você escolheu esse tema? Então, a última disciplina do curso, eu fiz uma disciplina de vivência, que o foco dela era a violência contra a mulher. E nessa disciplina a gente teve algumas visitas em equipamentos públicos de combate à violência. A gente foi na Casa da Mulher Brasileira e numa delegacia especializada também no combate à violência e teve contato com alguns gestores da área. E nas conversas eu fui muito sensibilizada para esse tema, porque a gente percebeu que o quanto ainda a gente tem a evoluir, o quanto tem limitações na rede, e o quanto a gente ainda tem a melhorar. E eu acho que sendo mulher e convivendo, por mais que eu nunca tenha sido vítima de violência, graças a Deus, eu convivo indiretamente com essa violência, né? Porque vai sair à noite sozinha, você fica com receio de sair na rua. Você vai pegar um Uber, fala, poxa, será que eu preciso me preocupar de pegar um Uber sozinha? Eu preciso compartilhar a localização com alguém? Então, acho que tudo isso me fez pensar em estudar essa temática e me fez ir atrás de dados, a conversar com pessoas da área para entender como que eu poderia contribuir. E o fruto desse interesse foi essa pesquisa. E, Giovana, quais que foram as principais conclusões desse seu trabalho de dissertação no que diz respeito às desigualdades territoriais em relação ao combate à violência contra as mulheres? Então, um ponto bem importante que o meu estudo mostrou é que a gente tem uma cobertura de atendimento que é super desigual na cidade. A gente tem regiões mais centrais que têm uma cobertura melhor dos equipamentos públicos, só que infelizmente as regiões mais periféricas estão bastante descobertas. E como a literatura mostra, a gente tem alguns indicadores socioeconômicos que estão relacionados a maiores índices de violência, como por exemplo menor escolaridade e menor renda feminina. E com os dados do censo do IBGE, a gente consegue observar que essas mulheres nessas situações específicas estão mais localizadas na região periférica da cidade. Ou seja, quem mais precisa, muitas vezes não tem esse atendimento necessário. Foi um ponto bem importante que o meu estudo trouxe. E, Giovana, como que você avalia a atuação dos tribunais de contas no aperfeiçoamento da política pública de enfrentamento à violência contra as mulheres? E ainda queria saber se já houve auditorias ou fiscalizações específicas nessa área, e quais seriam os indicadores mais relevantes para uma auditoria nessa política pública? Eu acho que a gente está dando os primeiros passos nessa área, né? A gente teve recentemente uma ordenada nesse sentido, em que a gente foi dar uma olhada na rede estadual de combate à violência contra a mulher no estado de São Paulo, e a gente ali já observou algumas lacunas, né? Algumas redes de atendimento que tinham horário reduzido, algumas equipes que não estavam tão preparadas como deveriam estar. Então, a gente ali já observou problemas na rede, né? Até que foi uma coisa que eu fui olhar, as conclusões da nossa ordenada para o meu estudo. E eu acho que a gente tem muito potencial para avançar, né? Como é uma coisa muito nova, a gente pode melhorar e pode ter uma atuação mais forte nessa área, talvez até englobar no nosso IEGM, nosso índice de efetividade, alguns dados relacionados a essa política para entender como que os municípios estão atuando nessa área, até para poder ter um senso crítico, né? Até comparativo entre os municípios para saber em que ponto que a gente está e que ponto seria bom, que ponto seria ruim. Então, acho que isso seria importante também. E entre os indicadores que a gente poderia olhar, eu acho que, primeiramente, a gente saber aonde tem rede, né? Que equipamento que a gente tem, onde ele está localizado. E daí, num segundo ponto, seria interessante ver a questão do horário de atendimento, porque também a literatura traz que, de maneira geral, as violências mais graves e causam maior número de internações das mulheres ocorrem tanto no final de semana quanto no período noturno. E, infelizmente, meu estudo mostrou também que nesses períodos uma quantidade ainda menor de equipamento está disponível, então as mulheres ainda ficam mais desassistidas, né?
Então, seria um ponto importante a analisar. E também a questão normativa, né? Se tem algum plano, se tem algum conselho de combate à violência. Eu acho que seriam pontos bem interessantes a serem observados numa fiscalização sobre isso. Bacana. Inclusive, eu quero até destacar para a nossa audiência que em setembro de 2024, o Tribunal de Contas ele realizou uma fiscalização ordenada voltada a esse tema. Né? Foram 229 órgãos visitados em 140 municípios, incluindo delegacias, institutos médicos legais, hospitais, centro de atendimentos também, e que todas as conclusões dessa fiscalização ordenada, elas estão disponíveis aí no portal do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que traz uma visão abrangente mais sobre o aspecto estadual, mas que pode servir aí para esse diagnóstico, para esse subsídio de eventualmente a gente acabar ampliando essas ações para o contexto municipal, né, Giovana? E falando sobre questão do âmbito municipal, que foi o foco do estudo, especificamente aí da cidade de São Paulo, comenta conosco, Giovana, se você vê que há um adequado monitoramento de indicadores de políticas públicas nessa temática, como que o município tem enfrentado essa questão das desigualdades regionais de acesso que você colocou em relação aí aos serviços de apoio às mulheres em situação de violência aqui da cidade de São Paulo? Bom, eu tenho 2 pontos importantes aí nessa situação para discutir com vocês. Um ponto inicial é que eu acho que a cidade de São Paulo tem avançado muito na produção de dados, nem todos são de tão fácil acesso, mas a gente tem a Secretaria da Saúde disponibilizando dados, a Secretaria de Segurança Pública disponibilizando alguns dados também. Então, isso está avançando, pelo menos a produção de dados, né? Mas, por outro lado, a desigualdade territorial de acesso permanece, né? A gente tem os equipamentos, mas, infelizmente, a gente tem várias regiões descobertas. Na parte de dados, a gente tem o Observatório de São Paulo, que traz dados sobre a localização dos equipamentos, o número de atendimentos. A gente tem até uma iniciativa do TCM, um observatório também, que analisa mais a parte orçamentária. Só que, infelizmente, os equipamentos estão limitados, né? A gente tem até uma iniciativa que é um equipamento móvel, que vai em algumas comunidades oferecer atendimento, mas eu não sei dados práticos se de fato está sendo efetivo, como que está esse avanço, que melhoria que ele trouxe de fato para essa rede de atendimento, né? Então, tem iniciativas, mas elas ainda são muito incipientes, e eu acho que tem uma coisa também que é importante, que falta muito, é a integração da rede, porque a violência contra a mulher, ela é uma política que ela envolve diversas secretarias. Você tem a Secretaria de Saúde, você tem a Secretaria de Segurança Pública, você tem a Secretaria de Direitos Humanos, e muitas vezes falta a integração da rede. Então, às vezes, a mulher ela começa o atendimento dela no hospital, ela precisa ir para uma DDM para fazer um boletim de ocorrência, precisa de uma defensoria pública pegar uma medida protetiva, e muitas vezes isso não é tão fácil, ela tem que percorrer esse caminho sozinha. Então, acho que isso também dificulta o avanço dessa mulher no combate a essa violência que ela está sofrendo e essa efetiva proteção, né? Então, eu acho que a cidade está avançando sim, mas eu acho que ainda tem um longo caminho a ser percorrido. E eu acho que um ponto importante também seria entrar em contato com essas vítimas, né? Para também entender, porque um ponto que uma professora da minha banca trouxe é que, ok, a gente observou que tem a desigualdade de cobertura de atendimento, mas a gente não foi perguntar para a mulher, tá, se eu tiver um equipamento público perto da sua casa, sei lá, 1 quilômetro da sua casa, uma situação de violência, você vai buscar esse atendimento? Ou será que ela prefere um atendimento móvel que vá buscar ela e leve ela para um outro lugar para ela ter um atendimento mais completo ou com mais equipamentos próximos? Então, acho que trazer essa vítima para ser entrevistada, para ter o parecer dela sobre o que ela gostaria, o que ela acha que seria mais efetivo para ela ter, de fato, essa proteção, também seria super relevante. A política pública tem que ser formada com a participação do usuário também, né? Eu acho que seria muito mais efetivo se fosse assim. Então, eu acho que são esses pontos principais. E eu acredito também, Giovana, que para melhorar, né, as políticas públicas é muito importante o levantamento de dados, um ponto que você
que você coloca no seu trabalho do mestrado, sobretudo num cenário em que esses dados muitas vezes estão segregados em pastas diferentes. E aí a gente nota também a importância da realização de pesquisas como a sua, que vão identificar, eu imagino que, padrões onde os problemas se concentram, para que as políticas possam atacar esses lugares, digamos assim, mais necessitados. Semelhante ao que você comentou, de que agressões elas tendem a ocorrer sobretudo em finais de semana, eu me recordo, por exemplo, de ter visto uma outra pesquisa que reconhece o aumento de casos de violência contra as mulheres em dias de jogo de futebol, e aí eu percebi que, em função dessa pesquisa, começaram a realizar ocasiões de conscientização nesses eventos esportivos, né? Então acho que é um exemplo que a gente pode trazer de como, embasado em pesquisa, você pode implementar políticas mais focadas onde os problemas estão acontecendo. Agora, para a gente finalizar, eu gostaria então que você comentasse as recomendações que você profere em seu estudo. Eu acho que a principal recomendação que o meu estudo trouxe foi essa questão de você pensar a política pública com base em análise de dados, né? E principalmente dados georreferenciados. Porque é aquilo, não adianta você ter equipamento onde ele não é tão necessário ou não vai ser tão utilizado. E isso a gente pode utilizar para as mais diferentes áreas, né? Por exemplo, você vai fazer uma escola. É importante que ela esteja localizada numa região que tenha mais criança, ou tenha mais criança na idade de atendimento daquela escola. Então, acho que esse é um ponto bem, bem relevante e que acho que ajudaria a fazer diferença na efetividade dessa cobertura. Excelente. É muito importante, né, essa atuação em rede das diversas secretarias, diversos órgãos públicos, para que as políticas públicas possam trazer um melhor impacto positivo e maior efetividade, né, para as pessoas beneficiárias, né, que no final das contas, quando a gente está falando de serviços públicos, a gente está falando em atendimento aos legítimos anseios aí da população, né? Giovana, quero mais uma vez te parabenizar pelo seu trabalho, pela menção honrosa que você teve, né? E que realmente, assim, esse estudo possa continuar contribuindo, né? Para a gente resolver de uma vez por todas, né? Essa questão, esse problema aí tão sério que infelizmente acaba impactando aí as pessoas mais vulneráveis, com menos acesso aí a esse tipo de política pública, né? E a você que nos acompanha, muito obrigado pela sua audiência e convidamos que você continue nos acompanhando por meio das nossas redes sociais e também, se ainda não o fez, ouvindo nossos últimos episódios. Um abraço a todas e a todos e até a próxima.